assim, passando só rapidamente pelo que a Dani falou, para a gente começar essa classificação de competências tributárias. Quando eu dou aula, eu costumo utilizar uma das técnicas assim, meio positivistas, né? De olhar cada palavra que a Constituição, que a lei utiliza, para que a gente entenda. O positivista tem esse costume de dar uma importância ao aspecto semântico daqueles vocábulos que foram utilizados para que houvesse a enunciação daquela norma, né? E quando a gente pega esse momento do estudo, que é o momento que a gente pega a nossa Constituição, abre lá no título 6, a Dani abriu para vocês o artigo 145, né? Então, o capítulo 1º se chama Sistema Tributário Nacional. Ela falou com vocês sobre isso, né? Sistema Tributário Nacional. Então, cada palavra dessa é importante. Então, sistema, a Dani explicou, né? Um conjunto de elementos que ordenados, né? Ordenados. Então, esses elementos, no caso, são os tributos. E aí vocês já sabem o que é tributo, que tem aquelas 5 espécies tributárias que eu falei na última aula, que a gente vai ver mais para frente, né, com detalhes quais são essas espécies, né, o imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais. E é nacional porque pega não só as coisas da União, mas também estados e municípios, aquela diferença entre federal e nacional, certo? Não sei se a Dani chegou a comentar. O sistema tributário nacional, ele pode ser classificado basicamente de 4 formas. Chegou a comentar? Aberto, rígido, né? Misto e... me lembra? Aberto, rígido, misto e racional. Exatamente. Beleza. Então, galera, essa é a questão do sistema, certo? Uma coisa importante é que dentro dessa coisa do sistema tributário, tudo, importante a gente lembrar que a gente está diante de um conjunto de normas jurídicas, né? Normas são princípios e regras, beleza? Mas que são iluminados por valores. E a gente viu na última aula que com a Segunda Guerra Mundial, com as constituições modernas, os valores entraram no direito, certo? As constituições pós-guerra são constituições repletas de valores morais. Daí que surge a ideia do pós-positivismo, né? Positivismo é moral não importa para o direito, moral não importa, tal. Mas o que fazer com uma constituição agora que é direito positivo e que fala em princípio da moralidade administrativa? Foi positivado o direito. Princípio da moralidade administrativa, princípio da justiça fiscal, princípio da liberdade, né? A regra da liberdade. São um monte de conteúdos morais que entraram na Constituição. Então, foram positivados. Então, os pós-positivistas dizem, caramba, a moral foi positivada. Certo? Então, a gente tem que ter essa dimensão que temos os valores que vão iluminar a aplicação do direito tributário. Tudo bem? Bom, e aí já partindo para o artigo 145, a Dani trouxe para vocês, né? Artigo 145 é o primeiro artiguinho que trata do sistema tributário nacional. União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos, certo? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Por que só colocou esses 3? Porque União, Estados, municípios e Distrito Federal só podem instituir esses 3 tributos. A União sozinha pode instituir empréstimo compulsório. A União sozinha poderá instituir contribuições especiais. Mas para caber nesse caput que fala de União, Estados, Distrito Federal e municípios, só poderia colocar esses 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria, porque esses 3 tributos podem ser instituídos por todos os entes. Empréstimo compulsório só pela União, tá? Contribuições especiais, em regra, só pela União. Tem umas exceçõezinhas, a gente vai ver depois, tudo bem? E poderão instituir. E aí, agora que eu cheguei, ela estava fazendo um debate sobre essa questão do poderão. É uma faculdade ou um dever, certo? Fato é que
a União não instituiu, por exemplo, um dos impostos dela, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. A Dani trouxe as duas ADOs, certo? Uma foi extinta, né? A do Maranhão, que na época era o governador Flávio Dino, era o governador da época, do Maranhão, por falta de pertinência temática. Ele falou, peraí, mas tem muita pertinência temática, porque toda a arrecadação do Imposto sobre Grandes Fortunas vai para o Fundo de Combate à Pobreza, e a gente precisa muito desse fundo no Maranhão. Né? E aí o Supremo não tem pertinência temática. E o PSOL entrou com uma outra DO, que foi também extinta justamente sob o argumento de que não é uma imposição. Não é assim, União, Estados e municípios deverão instituir os seguintes tributos. União, Estados e municípios poderão. Tudo bem? Então, é uma prerrogativa. Tá legal? Só que é o seguinte, não sei se deu tempo da Dani falar. O artigo 11, falou, da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que pressupõe a responsabilidade fiscal a instituição de todos os tributos de sua competência. Então, o que a gente pode dizer, gente? Que a União hoje está numa situação de irresponsabilidade fiscal. Tá legal? Ela está numa situação de irresponsabilidade fiscal, porque não instituiu o IGF. Certo? E o parágrafo único do artigo 11, que a Dani já falou, né, ele determina que se institua todos os impostos, não todos os tributos. Todos os impostos sob pena de não receber as transferências voluntárias. O que são transferências voluntárias? É aquilo que um ente passa para o outro ente de recursos sem ter obrigação de passar, certo? É muito comum isso. Lá no município, por exemplo, eu peguei casos em que a gente teve que ajudar o Estado, na época das Olimpíadas. Município do Rio de Janeiro mandando dinheiro para o Estado do Rio de Janeiro. Tá? São as transferências voluntárias. E qual é a punição para aquele que não institui todos os impostos de sua competência? E a União tem os seguintes impostos. Não precisa anotar, só para vocês saberem. Quais são os impostos da União? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, IOF, imposto de operações financeiras, ITR, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, o imposto extraordinário de guerra, quando tiver guerra, o imposto residual e o imposto seletivo, tá? Esses são os impostos. Se ela não instituir todos os impostos de sua competência, ela fica sem poder receber transferências voluntárias. A União está preocupada com isso? Nem pouco, é o que o Matheus falou. Imagina assim, Macuco, num gesto de generosidade, resolve fazer uma transferência voluntária para a União. Vocês conseguem uma situação dessa? Não. Sapiranga, né? Aperibé, Cachoeira, não vai fazer. É a União que faz as transferências para os municípios. Então é uma sanção que ela não se preocupa muito. Mas a rigor não está podendo receber. Tudo bem? Bom, esse é o poderão. E dessa palavra, gente, surge a ideia de poder de tributar, certo? Ele chegou a comentar com vocês. Poder de tributar é a prerrogativa de instituir tributos. Então, aquele ente que tem o poder de tributar, ele tem a prerrogativa de instituir tributos. Tá legal? Pode instituir tributos. Essa ideia não se confunde com a ideia de competência tributária. Não sei se deu tempo da Dani falar sobre competência. Então, competência tributária não é a mera prerrogativa de instituir tributos. A competência tributária é a prerrogativa legislativa. Eu falo em competência tributária, estou pensando em poder legislativo. É a competência legislativa de instituir e disciplinar determinados tributos de acordo com a distribuição constitucional. Tá legal? Então, por exemplo, o município de Niterói tem poder de tributar? Sim, tem a prerrogativa de instituir tributos. Mas tem a competência tributária para instituir imposto de renda? Não.
Ele tem poder de tributar, mas não tem a competência tributária para instituir o imposto de renda. Porque ele não tem a prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar aquele determinado tributo, que é o imposto de renda. Ele foi dado para a União. E a União, toda poderosa União, ela pode instituir o IPTU? IPTU é um imposto municipal, de competência dos municípios. Ela pode instituir? Não. Então, a União tem poder de tributar, mas não tem competência tributária para instituir o IPTU, certo? E o que é essa competência tributária? A Dani deve ter já falado com vocês. Ela é indelegável. Indelegável, irrenunciável, certo? Não é possível que a União diga assim: é tão difícil instituir imposto sobre grandes fortunas, passa para os estados. É indelegável, não pode. O Constituinte quis dar só para a União. Tem que respeitar a vontade do poder constituinte. Tudo bem? Bom, e outra ideia importante, antes de a gente avançar na classificação de competência tributária, é a ideia de capacidade tributária. Capacidade tributária ativa. Deu tempo para você falar? A capacidade tributária ativa? Capacidade tributária ativa, gente, esquece o poder legislativo, vamos pensar no poder executivo. Capacidade tributária ativa é a prerrogativa administrativa de cobrar, fiscalizar e arrecadar tributos. Prerrogativa administrativa. Tá legal? Essa capacidade tributária ativa é delegar. E é muito comum que seja. Por exemplo, a União, ela tem a competência tributária em relação ao ITR. Ou seja, ela tem a prerrogativa legislativa de instituir o Imposto Territorial Rural e disciplinar o ITR. E ela não pode delegar a competência tributária. Agora, ela pode delegar, e delegou já para vários municípios rurais, a capacidade tributária ativa de cobrar, fiscalizar e arrecadar o ITR. Por exemplo, já comentei com vocês aí que eu recebi de herança uma pequena propriedade rural no interior do Rio Grande do Sul, no município de Giruá, e tem que pagar anualmente o ITR, e pago. Anualmente está na época, inclusive, de pagar o ITR. Tá? Começou ontem o prazo da declaração do ITR. O que acontece? O ITR, eu vou pagar para a União, mas quem está fiscalizando atualmente esse ITR, lá da propriedade, né, é o município de Giruá, porque ele recebeu, por meio de convênio, a capacidade tributária ativa, que é delegável, para arrecadar, fiscalizar. Então, o fiscal lá de Giruá que vai ver ali quanto é que está o valor da terra, como é que está a situação lá, entendeu? A capacidade tributária é delegável. Ok? Bom, dito isso, a Dani ia começar a falar da classificação das competências tributárias, certo? Que é uma classificação que eu já posso dizer para vocês que é meio furada, mas o pessoal usa. Inclusive, jurisprudencialmente se fala, mas mas é bom saber, tá? Então, o primeiro tipo de competência tributária é a competência tributária privativa. O que é a competência tributária privativa? A competência tributária privativa é aquela prerrogativa legislativa, né, de instituir e disciplinar tributos, mas que pertence apenas a um determinado ente federativo. A competência tributária privativa, ela pertence só a um ente. Só um ente pode instituir aquele tributo. Só um determinado tipo de ente. Então, por exemplo, em relação ao IPTU, só os municípios podem instituir IPTU. Só um ente federativo pode, que são os municípios. Tudo bem? Em relação a contribuição de iluminação pública, que é uma contribuição que a gente vai estudar mais para frente. Também o único ente que pode é o município. Competência tributária privativa, ou seja, só ele tem o poder de instituir esse tributo.
Empréstimos compulsórios. Só a União pode instituir empréstimos compulsórios, mais ninguém. Só a União. Então, quando a gente tem um tributo que só determinado tipo de ente público pode instituir, a gente está diante de uma competência privativa. Eu adoraria que no direito tributário a gente pudesse chamar essa competência de competência exclusiva em vez de privativa, por causa do direito constitucional, né? A gente sabe que no direito constitucional as competências privativas elas são delegáveis, as competências exclusivas são indelegáveis. E como competência tributária indelegável, seria muito mais de acordo com o direito constitucional que a gente chamasse de competência tributária exclusiva, em vez de competência tributária privativa. Só que, lembra daquela autonomia científica do direito, que tem, às vezes, classificações e conceitos próprios? Aqui é um exemplo. Todo mundo chama essa competência de competência tributária privativa, embora seja indelegável. O que eu vou fazer? Entendeu o problema? Né? No constitucional, o que é privativo é delegável. O que é exclusivo é indelegável. Né? Não é assim que a gente aprende no direito constitucional? Aqui no direito tributário é um pouquinho diferente. Tudo bem? A gente chama de competência tributária privativa. Ok? Um outro tipo de competência tributária é a competência tributária comum. O que é competência tributária comum? É aquela em que aquele determinado tributo ele pode ser cobrado por mais de um ente federativo. É o caso, por exemplo, das contribuições de melhoria. Todos os entes federativos podem instituir contribuição de melhoria, que é aquele tributo, falei rapidamente na aula passada, né? É um tributo que decorre de uma obra pública, que gera valorização do imóvel, do contribuinte. Eu dei um exemplo do metrô, da estação de metrô Presidente Pedreira Carioca, para vocês. Não? Que eu falei na turma de tributos em espécie, né? Então imagina, se for construída o sonho de todos nós, né? Estação de metrô Presidente Pedreira Carioca. Imagina isso, né? Poder pegar ali um metrô e ir direto lá para Carioca. Então, foi construída. Vocês acham que os imóveis do Ingá vão valorizar ou desvalorizar? Valorizar, né? Eu mesmo acho que eu vou voltar para o Ingá, né? Quando existe uma obra pública que gera valorização de um imóvel, pode ser cobrado um tributo chamado contribuição de melhoria, tá? É um tipo de tributo que pode ser cobrado. Esse tributo, ele pode ser cobrado por qualquer um dos entes federativos. Estado, União, Distrito Federal, certo? E, por exemplo, as taxas. Pode ter taxa ambiental municipal, taxa ambiental estadual e taxa ambiental federal. Ou seja, taxa ambiental é um tributo que pode ser cobrado por todos os entes federativos. Então, é um tributo de competência comum. Entenderam a diferença? Para competência privativa? Já os impostos todos são de competência privativa. Por exemplo, esses impostos que eu falei da União são só da União. Os do Estado, que são ICMS, IPVA e ITD, são só dos Estados. Os municípios, IPTU, ISS, ITBI, só dos municípios, competência privativa. Ok? Outro tipo de competência tributária, outra classificação, é das competências tributárias extraordinárias. O que são as competências tributárias? Competência tributária extraordinária. É a competência para cobrar alguns tributos que dependem de uma situação extraordinária para justificar a sua cobrança. Os tributos ordinários são aqueles que a gente pode cobrar nas situações normais. Os extraordinários são aqueles que dependem de uma situação extraordinária para serem cobrados. Basicamente, a gente tem dois tributos extraordinários no nosso sistema tributário. A gente tem o empréstimo compulsório, que a gente vai ver mais para frente, só pode ser cobrado em caso de guerra externa ou sua iminência. Calamidade pública. Ou uma necessidade de investimento público urgente de caráter nacional.
entendeu? São situações muito extraordinárias que justificam a cobrança do empréstimo compulsório. E também o chamado imposto extraordinário de guerra, que é um tributo que, se não tiver guerra, não pode ser cobrado. Depende dessa circunstância extraordinária, certo? Então, haveria essa competência tributária extraordinária. Tudo bem? Depois, existe uma outra classificação, que é a competência residual. O que é a competência tributária residual? É para a cobrança de tributos que não estão expressamente previstos na Constituição, mas a Constituição admite a cobrança desses tributos, certo? Então, por exemplo, existe o chamado imposto residual da União. É um imposto que a União pode instituir, desde que seja por lei complementar e que não copie outro imposto já existente. Tá? Não pode ter um IPTU federal residual. Não pode copiar fatos geradores já previstos na Constituição. Tá? Então, um imposto residual. A União também pode cobrar a chamada contribuição residual para o custeio da Seguridade Social, que é uma contribuição residual que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Essa é a chamada competência residual. Tem uma outra competência, pessoal, que surgiu com a reforma tributária, que é a competência compartilhada. Isso é uma novidade da reforma. E existe para apenas um tributo, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, chamado IBS. É a competência compartilhada entre estados e municípios para a cobrança do IBS, certo? Essa competência compartilhada que foi criada pela reforma, ela dá um nó na nossa cabeça, pessoal. Ela atrapalha todo o esforço dos professores de criar alguma sistematização com essa história. Por quê? Porque a Constituição fala expressamente, é de competência compartilhada de estados e municípios instituir o IBS. Só que a própria Constituição, ela vai dizer que quem vai fazer a lei que vai instituir e regulamentar o IBS não vai ser estados e municípios, vai ser a União. Então, como é que eu fico com a prerrogativa legislativa de instituir, disciplinar? Se quem vai instituir e disciplinar vai ser a União, que é o único ente que não tem a tal da competência compartilhada. Entendeu o problema? É um problema que ainda a doutrina não encontrou solução. A Constituição, né, o reformador constitucional da reforma tributária, deu uma zoada na doutrina do direito tributário. Certo? Entendeu? Porque não encaixa. O que é competência tributária? Prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar determinados tributos. Quem tem a competência tributária compartilhada para instituir IBS? Estados e municípios. Mas eles não têm a competência para legislar, para instituir e para regulamentar o IBS. Isso é a União que tem, entendeu? A União podia ter chamado de outra coisa, não precisava chamar de competência. Entendeu? Chamava de outra coisa qualquer, criava um nome, entendeu? Mas foi usar competência tributária compartilhada e a União que vai legislar e regulamentar o negócio. E já fez isso. Lei Complementar 214, se não me engano. Tudo bem? Então a gente tem essa situação. E tem uma outra, pessoal, eu não sei se eu cheguei a anotar aqui, anotei no meu outro material. Tem outra classificação que eu sempre acabo esquecendo o nome. É cumulativa. Cumulativa. Obrigado, Matheus. Sempre esqueço e sempre tem alguém que me salva. Competência cumulativa. Que competência é essa? Primeiro, o Distrito Federal, gente, vocês acham que tem competência para instituir que tipo de tributo? Estaduais e municipais, tá? Então, ele tem uma competência tributária cumulativa, certo? Porque ele pega tanto estaduais e municipais.
Beleza? Isso está no artigo 147 da Constituição. 147. E além disso, no passado a gente tinha os chamados territórios federais. Ainda tem previsão na Constituição, no artigo 147. Eu cheguei a pegar alguns territórios federais, assim, quando era criança, lembro, tá? Fernando de Noronha, Roraima, Amapá, eram territórios federais, não eram estados. Né? O Fernando de Noronha não é, até hoje, pertence a Pernambuco atualmente. Eram territórios federais. Então, o que acontecia? A União, ela, nesses locais, ela cobrava os tributos estaduais e os tributos federais dela. E quando esses territórios não eram divididos em municípios, a União cobrava também os impostos municipais. Entendeu? Então, era uma competência cumulativa, né? Cumulativa? Cumulativa. Tá legal? Entenderam isso? É quando um ente acaba acumulando competências de outros entes. Está previsto no artigo 147 da Constituição. Certo? Tudo bem até agora? Tranquilo? Tem um doutrinador chamado Hugo de Brito Machado. Faleceu tem pouquíssimo tempo, tem uns 2 anos aí, talvez 2 ou 3 no máximo. Hugo de Brito Machado, ele dizia que esta classificação é uma classificação muito ruim, porque no fundo, toda a competência é privativa, menos essa compartilhada dos estados e municípios, tá? Do IBS. Ele dizia assim, olha, vamos lá, tem as competências privativas, que são privativas, todo mundo sabe que são. Agora, ele dizia, a competência comum, na verdade, a competência é privativa também. Como assim, Hugo de Brito Machado? Ele dizia assim, olha, você deu o exemplo da taxa ambiental, que municípios, estados e União podem cobrar taxa ambiental. Mas é claro que eles só vão poder cobrar a taxa ambiental dentro dos seus limites constitucionais de atribuição em relação à preservação do meio ambiente. Por exemplo, vamos supor que tem uma taxa ambiental para a manutenção do Campo de São Bento, em Icaraí. Tá? Aquele jardim bonito, que é um projeto paisagístico, veio da Bélgica, não sei o quê, papá. Quem é que vai cobrar essa taxa, pessoal? União? Quem é que pode cobrar a taxa de preservação ambiental do Campo de São Bento? Quem é que faz toda a conservação do Campo de São Bento? É o município. O município pode instituir, município de Niterói, pode instituir a taxa de preservação da Amazônia? Faz sentido isso? Não. Agora, se tem uns parques, né? Eu tive, um tempo atrás, num parque lá em Itatiaia, né? Um parque super bonito que tem lá, tem as cachoeiras e tal. Eu não sei se é o parque da Serra dos Órgãos, é isso? Não, Serra dos Órgãos, não sei se é aqui em Teresópolis. Bom, vamos supor que esse parque seja uma reserva, um parque estadual, não sei, tá? Poxa, faz sentido a União cobrar taxa ambiental de um parque estadual? Não faz sentido nenhum. Floresta da Tijuca, pessoal, é municipal, né? A maior floresta urbana do mundo, se não, né? Faz sentido a União cobrar ali? Não faz sentido, é o município que tem que cobrar. Então, isso que o Hugo de Brito dizia. Quem é que faz de metrô? Vocês sabem? Quem é que tem atribuição para fazer metrô? União, estados ou municípios? São os estados. Então, essa taxa, essa contribuição de melhoria que eu falei, o único que poderia cobrar é o Estado. Porque é o único que tem atribuição para fazer metrô. Entendeu? Então, ele diz, na verdade, a contribuição de melhoria para obras de metrô é de competência privativa dos estados. A contribuição, aliás, a taxa ambiental da Amazônia, né, se está passando por vários estados ali, Amapá, Roraima, Pará e Amazonas, evidentemente será de competência privativa da União. Entenderam? Quando você fala em pensar em uma competência comum,
no fundo, nunca vai ser comum de verdade. Sempre tem que ver quem tem atribuição para aquela tarefa, certo? Entenderam isso? Ou ficou mais ou menos? Deu para entender? Outra coisa, quem é que tem competência tributária extraordinária para instituir um empréstimo compulsório e o imposto extraordinário de guerra? A União. Então, isso é competência privativa da União. Só a União pode instituir. Entendeu? E quem tem competência tributária para instituir os tributos residuais? De novo, só a União. Só a União pode instituir os tributos residuais. Tanto o imposto residual quanto a contribuição residual para o custeio. Então, a competência é privativa da União. Entendeu a crítica dele? No fundo, tudo é competência privativa. Tá legal? Entendido isso? Bom, gente, isso eu estou falando de competência tributária. Prerrogativa legislativa de instituir, disciplinar determinados tributos conforme distribuição constitucional. Isso não é igual à competência legislativa normal da Constituição, que é estudo inconstitucional. Lembra o artigo 24? Compete à União, os Estados legislarem sobre, né? Não é isso? Competência legislativa normal, tá? E aí tem artigo 24, inciso 1. Compete à União e aos Estados legislarem sobre direito financeiro e tributário, tá? Né? Então, só que nem toda lei de direito tributário, pessoal, é lei que está instituindo tributo. Tem um montão de leis de direito tributário que não institui, que traz normas gerais sobre aquele tributo, entendeu? Que cria obrigações para ajudar na fiscalização tributária. Tá legal? Então, isso passa pela competência legislativa, certo? E essa competência legislativa, artigo 24, compete à União, os Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro. Aí, depois dizem que não tem autonomia, né? Você vê a Constituição, botou tributário e financeiro. Né? A minha discussão lá com o Corval e com o Marco Antônio, né? Você podia botar só direito financeiro, né? E tributário não está dentro do direito financeiro? Mas botou direito tributário e financeiro. Estou falando assim, mas a gente nunca discutiu em relação a isso não, tá? Só que me parece que a visão deles é que o direito tributário está dentro do financeiro. Eles acreditam, né? Eles acreditam, né? Eles têm essa visão. E, dá para respeitar muito, que a gente viu que realmente, né, a arrecadação é uma das coisas da atividade financeira do Estado, tem sentido. Bom, mas, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque tem situações em que a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a umas 6 aulas, mais ou menos, que compete à União tratar das normas gerais em matéria tributária, tá? Inclusive, em relação a impostos que são dos estados e dos municípios. O CTN, ele traz normas gerais sobre o IPTU, por exemplo. Normas gerais. Traz normas gerais sobre o ITD, que é o Imposto Estadual de Transmissão, Causa Morte e Doação. Tudo bem? Tem uma lei federal, que é uma lei complementar, chamada Lei Candir, que é uma lei que traz as normas gerais do ICMS, que é um imposto estadual. Tem uma lei, que é a Lei Complementar 116, que é uma lei federal, que traz as normas gerais do Imposto sobre Serviço, que é municipal. Tudo bem? Então, compete à União trazer as normas gerais em matéria tributária. Agora, não adianta a norma geral, não. Tem que ter a lei daquele ente instituindo o tributo, senão não pode ser cobrado. Tá? Mas, o que a gente tem aí em relação a esse assunto? Por exemplo, o IPVA é um imposto estadual, tudo bem? Impostos estaduais são IPVA, o ITD, o ITCMD e o ICMS. São os 3 impostos estaduais. Tá? Tirando o IBS, que é de competência compartilhada. A União, até hoje, não editou
uma norma geral sobre o IPVA. Não tem lei complementar federal tratando do IPVA. E também não está no CTN. Por quê? Porque o CTN é de 1966. O IPVA, salvo engano, é de 1985. 84 ou 85. Quase 20 anos depois do CTN. Tá? E aí, o que acontece? Poxa, então os estados não podem cobrar o IPVA? Porque não tem uma lei complementar federal trazendo as normas gerais? Então a própria Constituição ela dá a solução para esse problema. Diz assim, parágrafo 1º do artigo 24. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer as normas gerais. Tudo bem? Então, a União tem que trazer as normas gerais. Olha o parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, se a União não editar normas gerais, como não editou do IPVA, o Estado ele tem a competência legislativa plena. Então, o próprio Estado pode trazer leis de normas gerais. Ok? E se sobrevier uma lei federal tratando da norma geral? Vamos supor que depois que o Estado criou uma lei estadual e disciplinou normas gerais do IPVA, vem uma lei complementar federal para tratar do IPVA. O que acontece? Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Tá legal? Achei tão bonita a Constituição aqui, pessoal. Suspende a eficácia. Ela foi direitinho aqui, de acordo com a teoria geral do Estado. A teoria geral do direito. Lembra que tem o plano da eficácia, o plano da validade e o plano da existência, não é isso? O plano da existência é se a lei está ou não no mundo jurídico, né? Existe se ela foi promulgada e tal. Validade, se ela é compatível com a norma que é hierarquicamente superior a ela. E eficácia, se ela produz efeitos. Aqui, de fato, ele não poderia dizer assim, deixa de existir. A lei federal nunca vai revogar uma lei estadual, né? Nem torna inválida, porque a lei federal não é fundamento de validade para a lei estadual. Então, suspende a eficácia. Aí sim, só tira os efeitos. Ok? Então, isso é sobre competência tributária e competência legislativa. Perfeito? E aí, gente, a gente pode avançar para uma coisa que é super relevante. E aí começa realmente a parte mais relevante do nosso curso. A gente sabe agora o que é poder de tributar, prerrogativa de instituir tributos. Só que nós estamos no Estado de Direito, não é isso? Desde 1787, surgiram as constituições modernas que propõem o Estado de Direito. Lembra das 3 palavras que resumem Estado de Direito? Falei na última aula. Limitação do poder. Fiquem com isso, tá? Estado de Direito é igual limitação do poder. Então, por que a gente diz que o Estado de Direito começa a partir de 1787, a Constituição americana? Porque aí começa toda a sistemática de limitação do poder do governante, que passa, né, o poder político ele é dividido em poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. O governante ele passa a estar sujeito ao direito também, né? Limitação do poder. E como é que isso funciona no direito tributário? Eu não estou falando em poder de tributar, mas não estou em Estado de Direito. Então a gente tem que pensar nas limitações ao poder de tributar. Limitações ao poder de tributar.
Isso vai ocupar mais 5 aulas, nossa, no mínimo. Tá? Limitações ao poder de tributar. Se vocês pegarem a Constituição de vocês, abrirem no artigo 150, o artigo 150, ele vai dar início a uma seção. E adivinha qual é o nome dessa seção? Das limitações do poder de tributar. Ok? Então, vamos falar de limitação ao poder de tributar agora. Quais são os 3 tipos principais de limitação ao poder de tributar? Quais são as 3 espécies de limitação ao poder de tributar? Claro que isso é uma abordagem didática. A Constituição vai falar, são 3 espécies, não. Isso aí a gente vai pegando todo o direito, toda a interpretação sistemática e consegue traduzir isso numa linguagem didática, tá? 3 tipos de limitação ao poder de tributar. Primeiro, eu vou falar os 3 e depois eu vou explicar. Primeiro, distribuição de competências tributárias privativas. Distribuição de competências tributárias privativas. Segundo, princípios constitucionais tributários. Terceiro, imunidades tributárias. Primeiro, distribuição de competências tributárias privativas. Segundo, princípios constitucionais tributários. Terceiro, imunidades tributárias. Hoje a gente vai estudar o primeiro tipo. Distribuição de competências tributárias privativas. Por que distribuição de competências tributárias privativas é uma limitação ao poder de tributar? Por quê? Por 2 razões. A primeira é mais intuitiva. Qual é a primeira razão? Bom, a Constituição, no artigo 156, por exemplo, diz assim: compete aos municípios instituir impostos sobre 1. Propriedade urbana, IPTU. 2. ITBI, 3. ISS. Deu essa competência tributária privativa para os municípios. Artigo 155. Compete aos estados instituir impostos sobre, aí põe lá, ITD, ICMS e IPVA. Tá? 153. Compete à União instituir impostos sobre. São aqueles que eu já li para vocês, já falei para vocês. Quando a Constituição dá uma competência tributária privativa para um ente, a contrário senso, ela está limitando o poder de tributar dos outros entes, que não poderão cobrar aquele tributo, que foi dado ao ente que recebeu a competência tributária privativa. É um raciocínio a contrário senso. Mas é super importante esse negócio. Porque a prerrogativa não é só de instituir, é de disciplinar também. Então a União não pode sequer se meter e falar coisa de IPTU. Tá legal? Então vamos supor, a União vai e fala assim: vou criar aqui um IPVA federal. União, você não tem competência tributária para instituir IPVA, que é do Estado. Portanto, você está com o seu poder de tributar limitado em relação a isso. É limitado, você não pode, porque esse tributo já foi dado privativamente a um outro ente federativo. Bem tranquilo de entender essa parte, né? Bem tranquilo. Deu para entender? Aí, gente, se tiver dúvida, eu repito. Tranquilo? Então, deu para um ente, a contrário senso, limitou o poder tributar do outro ente. Ok? Na segunda dimensão,
segundo aspecto dessa primeira espécie de limitação ao poder tributar, né, ainda estou falando da distribuição de competência tributária privativa. Assim, a segunda forma de ver isso é um pouquinho mais sofisticada, mas é mais bonita, talvez, tá? É interessante também, tá? Quando o constituinte, ele distribui uma competência tributária privativa, necessariamente ele usa palavras, vocábulos, para conferir essa competência tributária. E essas palavras, elas devem ser levadas muito a sério. Então, exemplo, compete à União instituir imposto territorial rural, ITR, imposto sobre a propriedade territorial rural. A Constituição falou assim: compete à União instituir imposto sobre a propriedade. Vamos supor que eu não fosse proprietário desse terreno no Rio Grande do Sul, fosse simplesmente um possuidor, um arrendatário, que pago para o arrendante o arrendamento para poder plantar naquela propriedade. Eu seria proprietário? Eu teria algum elemento de conexão com a palavra propriedade? Nenhum. Então ele poderia dizer assim, a União poderia dizer, para fins de cobrança do ITR, aquele possuidor sem animus domini, né? Aquele possuidor que é assim, arrendatário ou comodatário de determinada terra, vai ser contribuinte do ITR. Ela pode fazer isso? Não pode, por quê? Porque a Constituição utilizou a palavra propriedade, não usou a palavra posse. O Constituinte não quis dar à União o poder de tributar para tributar a posse, só a propriedade. Tudo bem? A gente pode até esticar a interpretação para dizer que se o cara tem uma posse ad usucapionem, age como se proprietário fosse, né? Ele vai se tornar proprietário porque vai usucapir a posse, né, com animus domini, ad usucapionem. Tudo bem, aí tem um elemento de conexão com a palavra propriedade, mínimo que seja. Jurisprudência permite a cobrança do ITR nessa circunstância. Mas se o sujeito é arrendatário, ele reconhece no outro proprietário, entendeu? Ele não tem animus domini. Mesma coisa, compete aos estados instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Está escrito isso no artigo 155. Quando o Constituinte deu a competência tributária para os estados instituir o IPVA, ele utilizou duas palavras: instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Automotor. O que é automotor, pessoal? Automotor é aquilo que se move com força motriz própria. Carroça é automotor? Charrete é automotor? Carro de boi é automotor? Não. Bicicleta é automotor? Bicicleta normal? Não. Precisa de uma força motriz alheia. Então, pode o Estado cobrar IPVA sobre bicicletas? Não pode, porque não é automotor, ele tem essa limitação que foi dada pela palavra. E bicicleta elétrica? Todo mundo me pergunta. E a bicicleta elétrica? Aí vou dar minha posição. Se for aquele veículo autopropulsor, né, ou propulsante, tem um nome, né, deixa eu ver, autopropelido, que o sujeito não precisa fazer força nenhuma, que é ligar na bateria e a coisa andar, não é isso? Autopropelido? Me parece que esse é automotor, tá? Poderia, a rigor, se cogitar. Agora, a bicicleta elétrica, que o sujeito pode pedalar ela, e a bateria, ela entra como elemento de apoio, já acho mais difícil, porque aquele veículo pode ser utilizado com a bateria enguiçada, não pode?
O cara pode ficar pedalando ali, eu defenderia que não poderia, tá? Embora seja bola dividida, tá? Outro exemplo, gente, essas discussões parecem bobas, mas são as coisas mais importantes que a gente tem em direito tributário. Todas as discussões mais importantes giram em torno das palavras utilizadas pelo Constituinte. Outro exemplo, Renan já escutou esse exemplo. Vocês se lembram das locadoras de DVD? Lembra? Cada vez mais está distante isso da gente, né? Gente, locadora de DVD é uma coisa maravilhosa, pessoal. Era meu divertimento favorito quando era recém-casado, que no Engar tinha o KU Vídeo, né? Tinha lá no Icaraí uma videocompanhia. Era R$4. A gente ligava, pô, quero tal filme. Aí a pessoa entregava o DVD na sua casa. Aí você assistia lá, poxa. E depois ligava de novo, o garoto ia pegar, devolver, levava de volta para a locadora. Quando passava de meia-noite, você podia botar assim tinha uma caixa de correio da locadora assim para devolver tempestivamente para não pagar multa. Então, gente, locadora, vocês acham que elas estavam prestando serviço a meu favor? De entretenimento? Sim, né? Eu sempre achei. Já falei para vocês que eu amo Gramado, cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Gente, eu acho aquilo muito legal. Se eu pudesse, eu ia todo ano para Gramado, comer chocolate lá, me sentia andando meia-noite assim, falando celular, tranquilo, né? Tudo bonito, limpinho, tinha aquelas coisas iluminadas, bonitas e tal. Os caras educados. Bom, quando eu vou a Gramado, eu alugo um carro em Porto Alegre. Tem que ser carro de 7 lugares, porque a família é grande. Aí vou para lá. Aí ando, devolvo o carro depois da viagem lá em Porto Alegre. A locação de automóveis é um serviço ou não é um serviço? Parece claro que seja um serviço, né? Só que o Supremo entendeu que não é serviço. O Supremo entendeu que para ser serviço é necessário que haja uma obrigação de fazer algo. Na locação de automóveis, só há a obrigação de dar. E quem recebe tem a obrigação de devolver. Né? Tanto o DVD, quanto o automóvel, quanto os navios que a Petrobras aluga, os guindastes que o pessoal usa para obra, que são alugados, locação de guindastre. Então ele falou, olha, locação de bens móveis não é serviço, porque não tem obrigação de fazer, tem obrigação de dar. Logo, quando a Constituição fala assim, compete ao município instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza, se locação não é serviço, logo não pode cobrar ISS sobre locação de bens móveis, súmula vinculante 31. Entendeu? Tudo uma discussão sobre a palavra serviço. O que significa serviço? Viram como as palavras, elas limitam o poder de tributar? Então, quando é distribuída uma competência tributária, utilizando alguns vocábulos, deve haver atenção a essas palavras e quem recebeu a competência fica limitado às possibilidades semânticas daquelas palavras. Esse é o aspecto mais sofisticado dessa primeira limitação ao poder de tributar. Tá legal? 2 aspectos. O primeiro é o ao contrário senso, deu para um, limitou os outros. E o segundo é a necessidade de observância do teor semântico das palavras utilizadas para atribuir a competência. Tá? Bom. Eu, a partir da aula que vem, vou começar, não é para fechar o livro não, caderno não, só mais um pouquinho. Vou começar a falar dos princípios constitucionais tributários. E aí já, a rigor, já se abre a possibilidade dos trabalhos, né? Não sei se alguém chegou a escolher para a quinta, mas já começa a falar dos princípios constitucionais tributários, tá? Antes de terminar a aula, pessoal, eu queria fazer uma consideração de teoria geral do direito aqui com vocês
que a gente vai usar no nosso curso, que eu acho que é uma coisa muito boa, tá? Bom, eu falei assim, a nossa Constituição, ela é repleta de valores que não são normas jurídicas, mas tem uma função importante na relação com o direito tributário. Tá? Não sei se você chegou a falar sobre isso, não, né? Não. Então, o que acontece, pessoal? Depois da Segunda Guerra Mundial, as constituições do pós-guerra são todas repletas de valores, e as nossas não fugiram desse padrão. A primeira Constituição do pós-guerra que a gente teve foi qual? 1946. Não é isso? 1946. Depois tivemos 67, 69 e agora 88, né? Bom, e aí o que acontece? A gente tem esses princípios da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana exige uma consideração de valor moral, tá? Só que a própria Constituição chamou de princípio, e princípio é norma jurídica, não é só valor. Moralidade administrativa, né? Justiça fiscal, são os conteúdos morais que nós temos na Constituição. Esses valores, né, eles não são normas jurídicas. Norma jurídica, regras e princípios. Tá? E aquele Humberto Ávila também falará dos postulados, certo? Mas esses valores constitucionais, eles têm uma importância muito grande para a gente, tá, pessoal? E eles têm uma relação que a gente diz que é uma relação, o direito tributário tem uma relação passiva e ativa com esses valores. O que significa isso? O que significa dizer que o direito tributário tem uma relação passiva com os valores? Quando a gente fala em que algo é passivo, é que ele está sofrendo uma incidência, certo? Ele pensa numa luz verde que ilumina determinada coisa. Então, os valores, eles iluminam o direito tributário, de modo que, ao aplicar esse direito tributário, ao interpretar o direito tributário, diante de duas possibilidades de aplicação e interpretação, eu tenho que buscar aquela que é mais compatível com os valores que estão iluminando aquele direito tributário. Então, se a gente está falando, por exemplo, que a Constituição tem valores morais relacionados à dignidade da pessoa humana, à moralidade, se eu tenho duas opções de aplicação do direito tributário, duas interpretações possíveis, deve ser preferida aquela que vai concretizar mais os valores. Isso é relação passiva, ele sofre a influência desses valores e acaba tendo que ser aplicado e interpretado de forma mais compatível possível com esses valores. E o que significa dizer que o direito tributário tem uma relação ativa com esses valores? Significa dizer que o direito tributário ele pode ser um instrumento de concretização desses valores. Então, o direito tributário, gente, é uma ferramenta maravilhosa para a gente conseguir promover alguns desses valores que estão na Constituição. Então, por exemplo, a questão toda da dignidade da pessoa humana. Você pode utilizar o direito tributário como uma ferramenta de promoção da dignidade da pessoa humana, por exemplo, com instrumentos de isenção tributária para quem é hipossuficiente, certo? Quando o direito tributário diz não haverá cobrança de taxa judiciária para o hipossuficiente. Decorre da Constituição, mas é a norma de tributário constitucional. Ou, por exemplo, o carro elétrico ou a gás natural pagará IPVA menor, uma alíquota menor do que o carro a combustão. O que é isso? É o direito tributário sendo utilizado como ferramenta para fomentar as pessoas a migrarem para veículos menos poluentes, em busca de um valor constitucional que é a preocupação em garantir um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Então, o direito tributário também é uma ferramenta
muito legal para concretizar valores, tudo bem? É relação ativa, certo? Ele usa expressamente, e olha, a reforma tributária veio com um princípio tributário de promoção do meio ambiente, por exemplo, né? Princípio tributário da justiça fiscal. Justiça fiscal deixou de ser valor e passou a ser princípio. O que significa isso? Quando algo deixa de ser valor e passa a ser princípio, ele passa a ser norma jurídica. Porque princípio já é norma jurídica. Então, ele tem densidade normativa suficiente para ser questionado judicialmente, para haver uma provocação no judiciário, para aplicar aquela norma jurídica. Tudo bem? Quais são as normas jurídicas, pessoal, em regra? É regra e princípio, né? E Humberto Ávila, ele tem uma explicação muito legal sobre regra e princípio, que eu acho que super vale a pena a gente ter isso e levar isso para o resto do nosso curso e até para o resto da vida. Tá? Em geral, quem explica muito coisas de regra e princípio é aquele do working, né, que vocês já ouviram várias vezes aí na faculdade. Então, na visão dele, a regra, por exemplo, a diferença de regra e princípio, basicamente são as seguintes. Na regra, ou você aplica ou não aplica. É o tudo ou nada. O princípio, você aplica mais ou aplica menos. Né? Acabamos de ver na semana passada um julgado do STF que volta com aquela questão do princípio da liberdade de expressão e o princípio da preservação à privacidade. Caso vimos sexta-feira no informativo, né, de um cara que teve a vida dele mais divulgada pela imprensa, mas era uma pessoa pública e tudo, e que justificava. Tudo bem? Então, primeira diferença para o do working. Regra é tudo ou nada. O princípio é mais ou menos. Né? Se aplica mais ou menos. No conflito entre regras, para o do working, o que acontece? Você vai solucionar esse conflito com aqueles critérios ou da hierarquia, ou da cronologia, ou da especificidade. Regra hierarquicamente superior prevalece. Se for todo mundo da mesma hierarquia, regra posterior prevalece, não é isso? Ou a regra especial prevalece. Princípio pela ponderação. Vai haver ponderação, não é isso? E para o do working, e para esses pensadores um pouco mais antigos, a regra, você tem uma estrutura, que é, se acontecer tal coisa, consequentemente, nascerá tal relação jurídica. Então, estrutura se, então, hipótese e consequência. Tá? Uma estrutura normativa bem determinada. Os princípios não têm essa estrutura. Princípio da dignidade da pessoa humana. Como assim, né? Princípio da moralidade administrativa. Não cabe nesse se, então. Se matar, então pena de tal a tal. Tá? Bom, o Humberto Ávila questiona muito isso. Ele fala que isso tudo é meio furado. Tá? Ele diz, olha, tem regras que você aplica mais ou menos, tem princípios que você desconsidera um e aplica outro. Essa coisa de se, então, é mera formulação linguística. Se for ser humano, então, dever de ser tratado com dignidade. Entendeu? Então, ele falou, isso tudo é meio furado. E diz que o que distingue mesmo é o seguinte, a regra, isso é legal falar, pessoal, porque vocês vão aproveitar para a vida inteira. A regra, ela é imediatamente descritiva de uma conduta e, indiretamente, ela visa uma finalidade. Tudo bem? A regra, imediatamente, ela descreve uma conduta, um comportamento esperado, mas, indiretamente, ela busca uma finalidade. A gente vai ver isso muito mais assim, ao longo do curso. O princípio, ele imediatamente descreve uma finalidade, mas, indiretamente, ele depende de condutas para a concretização daquela finalidade. Tá? Então, o princípio imediatamente descreve uma finalidade. Princípio da dignidade da pessoa humana. Finalidade, que os seres humanos sejam tratados com dignidade. Mas, indiretamente, depende de coisas muito concretas. Por exemplo, não tributar alguém que está na miséria.
Não tributar para além do mínimo existencial, entre outras coisas. Tá legal? Fiquem com essa ideia, porque isso a gente vai usar bastante no nosso curso. Isso vai nos ajudar a resolver muitos problemas. Muitos. Tá legal? Chamada.